Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Novamente estamos aqui para falar agora sobre o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro da Torá, o livro da lei dos judeus, e o quinto livro da palavra de Deus. E, novamente, ele é um livro cuja autoria é atribuída a Moisés. E o nome dele deriva da palavra grega, que é segunda lei. Por quê? Porque Deuteronômio ele reforça as leis que foram dadas ao povo. Ele não é uma nova lei. Ele reforça essas leis. E ele prega a lei original que foi dada a Israel lá no Monte Sinai. Quando nós vemos, após a saída do povo do Egito, eles foram levados em uma viagem pelo deserto. E essa viagem nós vimos lá no livro de Números e até antes, que foi uma viagem com diversos problemas, né? Chegou a alguns momentos ser até desastrosas. Inclusive, esse livro começa com Moisés, Deuteronômio começa com Moisés, ele já tendo a sua revelação de que não entraria na Terra Prometida, porque ele mesmo foi afetado por isso, ele mesmo errou ali no deserto. E então o livro começa com Moisés, ele perante essa nova geração, que nós vimos, que agora sim entraria na Terra Prometida, e ele está explicando a Torá, ele está explicando a lei de Deus. E pelo menos a maior parte deste livro, destes discursos de Moisés que estão em Deuteronômio, eles foram proferidos ali na campina de Moabe, lá no final dos 40 anos de peregrinação do povo no deserto, logo antes da conquista de Canaã. Então, Deuteronômio, ele contém diversos discursos de Moisés. Ele chama a nação, novamente, à fidelidade a essa aliança que eles haviam estabelecido, que Deus havia estabelecido com eles. Lá no meio do livro, no capítulo 12 ao capítulo 26, nós vemos diversas leis, sendo algumas novas, né? Porém a maioria, novamente, elas vão ser repetições lá do livro de Levítico. Por isso que Deuteronômio, novamente, significa segunda lei. Moisés, então, lá no capítulo 1 ao 3, nos capítulos 1 ao 3, ele começa recontando a história do Êxodo, toda a história, desde a saída do Egito, a peregrinação do deserto, e ele relembra o povo de toda a rebeldia que eles haviam cometido contra Deus, e ao mesmo tempo ele reafirma a constante graça de Deus sobre eles, exercendo, claro, a justiça sobre eles, porém não se esquecendo da aliança que ele havia feito com Abraão. E nos capítulos 4 ao capítulo 11, nós vemos Moisés, então, chamando o povo a essa renovação de aliança. E ao restabelecimento dessa fidelidade a Deus. Inclusive, ele relembra o povo dos 10 mandamentos. Ele dita novamente os 10 mandamentos ao povo. Lá no capítulo 6, no versículo 4, olha o que Moisés diz. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essa, inclusive, é uma oração diária lá do judaísmo. Ele fala de ouvir, que abrange obedecer, e fala de amor, que é uma decisão. Então, essa atitude de obediência, essa atitude de devoção do povo a Deus, ela faria com que Israel fosse um povo único perante as nações. No capítulo 12 ao capítulo 26, nós vemos então a reafirmação dessas leis para o povo. Lá no capítulo 12 ao capítulo 16, nós vemos leis sobre a adoração de Israel. Isso se daria no templo, isso se daria ao único Deus Israel. E ainda ele vai citar o cuidado que eles deveriam ter com pobres, com as viúvas, tudo isso sendo formas de adoração a Deus. Né? A entrega do dízimo anual, guardar a 10ª parte anualmente para que em 3 anos pudesse ser feita uma oferta especial aos pobres. Isso tudo era para diferenciar Israel das outras nações e reafirmar a adoração diferente que eles deveriam ter para Deus. No capítulo 16 ao capítulo 18, nós vemos leis para os líderes em Israel, para os sacerdotes, para os reis, para os presbíteros. Todos eles estariam debaixo da autoridade de quem? Da lei dada por Deus e dos profetas. Depois, lá no capítulo 19 ao 26, nós vemos leis sobre questões da vida civil, da vida religiosa, da justiça social. Por exemplo, questões sobre o casamento, sobre família, sobre negócios.
sobre proteção e cuidado com viúvas, com órfãos, com imigrantes. Então, todas essas leis, novamente, elas foram dadas para separação do povo de Israel das demais nações, para que eles pudessem ser diferentes, conforme nós vimos que Deus era santo, então o povo deveria ser santo. Eles deveriam estar em um nível diferente, um nível diferenciado de justiça naquela região. Então, isso agradaria a Deus, ao seu Senhor. E no capítulo 27 ao capítulo 30, nós vemos Moisés agora advertindo ao povo e os exortando novamente para que eles obedecessem a Deus, porque aí sim eles seriam abençoados. Do contrário, o que aconteceria? Em caso de desvio, de rebeldia, eles seriam devastados, inclusive exilados da terra que eles haviam recebido por Deus. E Moisés diz ao povo assim, que estava colocado perante eles a bênção e a maldição, o bem e o mal. Mas Moisés os conclama a aceitarem o bem, a escolherem a vida, através do amor a Deus, da obediência a Deus. E Moisés sabia que eles se desviariam. Ele até diz isso. Ele já sabia que eles seriam exilados, que eles iriam para terras distantes, mas que um dia Deus transformaria os corações daquele povo e que eles seriam novamente resgatados. E por fim, no capítulo 31 ao capítulo 34, nós vemos as últimas palavras de Moisés e a sua morte. Ele faz uma declaração de advertência para o povo, lá no capítulo 32, e declara bênção, lá no capítulo 33. E aí, ele sobe ao monte Nebo e morre, ele é recolhido por Deus. E aí sim, termina Deuteronômio, termina esse quinto livro da palavra de Deus, o último livro da Torá. Mas aí vão ficar perguntas sem respostas. Algumas perguntas que ficam sem respostas desses 5 livros que nós estudamos. Quais são? Quando o descendente da mulher ele virá e derrotará o mal? Como é que Deus vai resgatar o mundo através da família de Abraão? Como pode um Deus santo, único, reconciliar-se com pessoas rebeldes? Como Deus vai transformar os corações do seu povo? Essas são perguntas que não são respondidas nestes 5 livros, mas que nós vamos entendê-las através da leitura da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.